Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para falar sobre o livro Fragmentados. Fragmentados é uma distopia que conta sobre um mundo onde os pais podem desistir dos seus filhos quando eles fazem 13 anos. E eles podem desistir dos seus filhos até eles fazerem 18 anos. Como assim? Pensa que você tem um filho e você cria ele com todo amor e carinho e aí ele resolve, sei lá, ser um bandido. Aí você não sabe o que aconteceu com essa criança, por que ele tá seguindo o caminho errado, e aí você simplesmente não quer mais ele. Então você pode assinar um documento pedindo para o governo mandá-lo para o campo de colheita. Nesse campo de colheita, o seu querido filho será fragmentado. Que não é bem uma morte, assim, ele não vai ser morto, porque ele ainda fica consciente. Mas todas as partes dele, ele vai ser completamente desmembrado, vai tirar braço, perna, pulmão, enfim, tudo vai ser completamente desmontado e todas as suas partes serão doadas para alguém que precisa. Mas isso não é a mesma coisa que morrer? Não, não é a mesma coisa que morrer, porque a pessoa fica consciente durante todo esse processo de fragmentação. E tem algum caso assim ou outro no livro que fala sobre as lembranças que esses membros tinham. Por exemplo, um cara recebeu a mão de um fragmentado e ele simplesmente começou a fazer mágica, porque a mão se lembrava dos movimentos que precisava fazer para fazer mágica, mas o cara não sabia fazer. Então é tipo isso, não sei se ficou claro. E quando eu digo que todas as partes são reaproveitadas, eu quero dizer que realmente todas as partes são reaproveitadas. Tipo, alguém sofreu um acidente e perdeu algum pedaço do cérebro, então eles pegam um pedaço do cérebro desse fragmentado e colocam na pessoa. Como isso é muito mais simples, os médicos simplesmente pararam de operar as pessoas para elas se recuperarem e tal. Eles simplesmente iam lá, substituíam um órgão ou qualquer outra coisa e beleza, isso aí. Então esse é um contexto geral do livro Fragmentados. Agora, a história ela é focada em 3 adolescentes principais: o Connor, a Risa e o Lev. O Connor é um adolescente problemático que os pais resolveram se livrar dele. A Risa, ela não tem pai nem mãe, ela vivia num orfanato, digamos assim, tem um nome diferente no livro, eu não me lembro bem, mas é como se fosse um orfanato, e ela chegou a uma certa idade, o orfanato estava cheio de crianças, e aí, né, não tem espaço para ela mais, então ela seria fragmentada. E o Lev, ele vem trazer um ponto de vista diferente na história. Ele é um garoto que cresceu preparado para ser fragmentado. Enquanto os outros não queriam ser fragmentados, né, porque temiam pela vida deles, o Lev ele tinha um orgulho de ser fragmentado. Por quê? Os pais dele faziam parte de uma crença religiosa que você tinha que dar um dízimo. O dízimo é: você tem 10 filhos e você pode entregar um para fragmentação porque esse é o desejo de Deus. Então ele já nasceu e cresceu sabendo que ia ser fragmentado, só que ele se sentia abençoado por conta disso. Então o primeiro capítulo do Lev é ele numa festa, que era como se fosse uma festa de despedida dele, porque ele ia ser entregue para o campo de colheita. E é bem bizarro. Como eu disse, o Connor e a Risa eles não queriam ser fragmentados. Então o que o Connor fez? Ele fugiu da casa dele, só que durante essa fuga alguns policiais descobriram e quiseram prender ele, e aí ele fugiu mais, ele causou acidente e parou uma via inteira, e o ônibus que estava levando a Risa para o campo de colheita teve que ser parado também. Aí aconteceu um super acidente, a Risa conseguiu fugir, e no meio desse trânsito parado eles conheceram o Lev. E aí o Connor pegou o Lev achando que ele estava salvando, né, mais um jovem ali, coitado, que ia ser fragmentado. Só que não, o Lev queria ser fragmentado. E isso é o ponto, assim, chave da história.
Porque a partir desse momento eles começaram a andar juntos. E era como se fossem 2 fugitivos e um sequestrado. Só que o Lev, com medo, né, do que aqueles 2 marginais pudessem fazer com ele, começou a fingir que ele era um deles e que, né, não queria sadismo nenhum, que isso aí foi passado e agora ele enxergou a verdade. Só que não era bem assim. E aí começa toda a história de traição e planos mirabolantes para fugas e gente, é loucura. É loucura, é muita coisa acontecendo nesse livro ao mesmo tempo. Cada personagem conta a visão dele da história. Então é legal porque às vezes acontece um fato e que um enxerga de uma forma, o outro enxerga de outra e o outro já tá pensando outra coisa completamente diferente. E aí você consegue ver as 3 visões do personagem sobre o mesmo ponto. E o mais legal é que durante essa leitura você fica se perguntando, né, como é que funciona a fragmentação? Como é que o adolescente se mantém vivo durante todo esse processo? Será que a consciência existe e aí fica em cada parte do corpo? Como é que isso funciona? E essas perguntas são as mesmas perguntas que os próprios fragmentados têm. E ninguém sabe como funciona. Só que tem um capítulo especial que um personagem secundário descreve como é a fragmentação. Ele está no momento que todo o processo está acontecendo e aí você vê esse momento através desse personagem. E ele vai descrevendo de uma forma tão... eu não sei como dizer. Porque ele vai dando detalhes do que está acontecendo, de como ele para de sentir certas partes do corpo e como ele vai perdendo a consciência durante o processo. Gente, é muito punk ler esse capítulo. É daqueles que você lê e separa assim depois para processar tudo aquilo. Então se você gosta de distopia com assuntos esquisitos, né, tipo fragmentação, é algo esquisito, leia Fragmentados, que com certeza você vai gostar. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau!